Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez com essa maravilhosa médica, doutora Bárbara Valente, uma já assídua nas nossas aulas. Já, já tivemos várias aulas e eu acho muito legal a didática em relação a dividir a aula para que ela fique mais específica e com certeza você consegue ver muito mais detalhes, né? Quando você quer se aprofundar num tema, nada melhor do que você fracionar de uma forma que dê para aprender melhor. Doutora Bárbara Valente é cardiologista. Se você ainda não conhece ela, está perdendo, mas hoje irá conhecer informações valiosíssimas. Doutora Bárbara, fique à vontade, pode ficar, a casa é sua, pode ficar bem à vontade aí para passar o conteúdo do jeito que você gosta. Perfeito, Thiago. Obrigada pela apresentação. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu sempre digo isso, adoro dar aula aqui. Comecei dando aula aqui, então te Foi. agradeço pelo espaço, te agradeço por sempre me receber tão bem aqui, viu? Vou vir quantas vezes você Oh, quiser, eu tô aqui. que maravilha. Adoro o público. Muitas vezes iremos fazer aulas aqui, pode ficar tranquilo. Manda bala. Então vamos lá, minha gente. Então vamos lá. O que é a síndrome coronariana aguda? Essa já é a parte 2 da aula, tá bom? Então, se você não assistiu a parte um da aula, volta lá e assiste a parte um, que é super importante. A parte um contempla a parte de abordagem diagnóstica e, principalmente, eu acho que o diferencial daquela aula são aqueles casos clínicos atípicos. Então, Isso. o paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, como é que você vai diagnosticar um supra, né? Então, a gente vai esse passo a passo, que é super importante. Isquemia circunferencial, entendeu? Então, Uhum. não deixa de ver essa parte que vale a pena, tá bom? Então, agora. Falamos muito de eletrocardiograma, né? Se você está com deficiência em eletrocardiograma, parte um vai lhe ajudar muito. Perfeito, exatamente. Então, aqui a gente já vai partir para a abordagem terapêutica, tá? Como o Thiago falou, eu gosto de dividir justamente para que vocês tenham mais atenção, né, em cada uma das partes. Então, aqui vocês vão Uhum. aprender a tratar bem um infarto, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer a abordagem toda em caso clínico, tá bom? Então, vamos lá, Thiago, responde comigo. Vamos lá. Paciente masculino, 60 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico. Ele chega na sala de emergência com quadro de dor torácica típica. Relembrando, o que é uma dor torácica típica? Uma dor retroesternal, né, que piora o esforço, que melhora o repouso. Nesse caso, o paciente, inclusive, está com essa dor em repouso, né, o que configura, né, no mínimo, uma angina instável. Uhum. Chegou na sala de emergência, a gente viu ali os primeiros sinais vitais, tinha uma PA de 180 por 100 no membro superior direito, no membro superior esquerdo 180 por 95, uma frequência cardíaca de 100 e um exame físico, né, completamente, né, aparentemente normal. Vamos lá. E aí, né, apresentamos aí o eletrocardiograma que foi feito na sala de emergência, tá? Esses eletros, gente, são todos de pacientes reais, tá? Então, esse aqui é o Uhum. paciente que vai chegar para vocês na sala de emergência. E aí, o que, que vocês estão vendo nesse eletro? Aí tem vários supras. Temos E supra D1, D2, temos um D2 longo. D1, D2 você já tenta olhar por AVF ali para a parede inferior, né? Então tem essa Uhum. tríade aí. E desculpa, D2, D3 e AVF, né, doutora? Isso, exatamente, exatamente. D1 e AVL, ele tem como se fosse um Supra em espelho ali, né? Porque tá um Isso, negócio ali imagem que espelho. quem Exatamente. deve ser o outro lado da parede lateral, né? Tá afetado ali. Exato. Isso é a imagem espelho da parede inferior. Olha aí. Exatamente. Então, assim, E já foi em cima. no V5, V6 tem um pouquinho também. V4, tá cheio de Supra aí. Isso. Exato, perfeito. Então, assim, gente, o que que esse paciente tem? Tiago falou perfeito. Ele tem um supra em D2, D3, AVF. Além disso, tem um supra em V5 e V6 também, o que configura parede ínfero, né? Já que pega D2, D3 e AVF é a parede inferior. E V5, V6 olha para quem? Olha para a parede lateral. Então, até agora eu tenho um infarto ínferolateral. E isso que o Tiago muito bem observou, que é D1 e AVL, é um infra, né, de parede lateral alta, né, que é justamente a imagem espelho desse supra que a gente está vendo. E, gente, por que eu estou discutindo aqui com vocês o eletro, né? Porque o eletro pode dar muita informação para a gente, tá?
quanto mais supras eu tiver no eletro, isso tem um poder prognóstico muito importante, tá? Significa que o infarto também vai ser de maior gravidade e pior prognóstico. Tudo bem? Então, é importante você saber, né? Não só diagnosticar, porque altera a conduta, como também saber ter uma avaliação de prognóstico desse paciente. E, além disso, o eletro pode identificar para a gente qual é a artéria acometida. Aqui a gente está vendo um supra de parede inferior. Então, na maioria das vezes, quem irriga a parede inferior é a coronária direita. Só que lembra que em uma porção de 10 a 20% dos casos, eu posso ter uma CX dominante, que é a famosa circunflexa. Então, como saber se é a coronária direita ou a CX que está irrigando essa parede que causou esse infarto? Tudo baseado no eletro, minha gente. Mais uma vez, a gente volta para o eletro. Se o paciente tem o supra de D3 maior que o supra de D2, e se ele apresenta infra de parede lateral alta, que é D1 e AVL, provavelmente quem está acometendo é a artéria coronária direita, tá? Para ser circunflexa, eu teria que ter o supra de D2 maior do que o de D3, e ao invés de um infra em D1 e AVL, eu teria, na verdade, um supra. Aí eu podia dizer que realmente seria um infarto de parede inferolateral, onde a responsável seria a artéria circunflexa. Certo. Perfeito. Perfeito. Então, fizemos o diagnóstico, né? E, além disso, né, lembra dessa dica valiosíssima da aula anterior. Sempre que você evidenciar um infarto com supra de parede inferior, você precisa fazer as derivações de ventrículo direito, que é V3R e V4R, e de parede posterior, que é V7, V8 e V9. Por quê? Porque a mesma artéria coronária direita que irriga a parede inferior, ela também irriga o ventrículo direito. E a mesma artéria coronária direita que irriga a parede inferior também irriga a parede posterior. Então, lembra que eu expliquei que quanto mais supra, pior o prognóstico? Então, é importante que a gente consiga realmente dar esse diagnóstico corretamente. Até porque, se o paciente tem supra de V3R e V4R, ele tem um infarto de ventrículo direito associado. E isso configura uma gravidade muito maior e altera completamente o tratamento desse paciente. A gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente. Então, vamos lá. Então, com esse nosso paciente masculino que está com essa dor típica, que no eletro vê um infra inferolateral com imagem espelho em parede lateral alta. A gente já deu o diagnóstico de IAM com supra. Qual é a conduta mais correta nesse momento? A, internação e cateterismo na urgência. B, observação, seria A, eletro e troponina. Alta hospitalar, porque o eletro é normal. Ou D, angiotomografia, porque deve ser dissecção de aorta. Eu colocaria a letra A aí, né? Internação e cateterismo de urgência, perfeito. Eu só quero discutir uma coisa com vocês aqui, é que o quê? Nada nesse caso clínico é por acaso, tá? Então lembra que lá no comecinho eu coloquei que a pressão do paciente, a pressão de membro superior direito e membro superior esquerdo? Por quê, minha gente? Porque um diagnóstico diferencial importante do infarto é dissecção de aorta, tá? Uma coisa que diferencia na clínica, que vai ajudar vocês a diferenciar um pouco, é que o paciente que tem uma dor torácica típica anginosa é aquele paciente que tem uma dor que ela começa e ela vai piorando progressivamente. Então, ela chega ao ápice da dor lentamente até que ele chega, ok? Já o paciente que tem uma dissecção de aorta, ele fala claramente para vocês, ele diz assim, doutor Tiago, eu estava super bem, estava trabalhando, quando eu fui lá, né, eu sou pedreiro, trabalho construindo ali obra, na hora que eu estava preparando o cimento, eu estava super bem, de repente eu senti aquela dor me rasgando por dentro, e desde então está insuportável. Então essa dor lancinante, onde ela atinge rapidamente o pico da dor, é uma dor muito característica de dissecção de aorta. E uma das coisas que ajuda no exame físico é você ter uma assimetria de PA, né? Então, quando você tem uma assimetria de pressão de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, tá? Entre os membros superiores, isso sugere que pode ser uma dissecção de aorta. Perigosíssimo, né? Mortalidade altíssima. Exatamente. E por que isso é importante também, justamente com esse eletro aqui, gente? Porque para quem não sabe, tá? Isso aqui é o pulo do gato. Para quem não sabe, a dissecção de aorta, ela pode vir acompanhada no eletro com supra de parede inferior. E por que pode vir acompanhada com supra de parede inferior? Porque na hora que eu tenho a dissecção da aorta, gente, que é justamente, né, você tem um rasgo ali, né, na camada íntima da aorta. Então, é uma dor excruciante,
Mas além de ter esse rasgo, essa dissecção ela pode se estender até o ósteo da coronária. E normalmente a coronária que pega é a coronária direita. Então o paciente se apresenta com uma dor típica mesmo de ser aquela dor de dissecção de aorta, e no eletro dele vem um supra. E aí é que está todo o problema. Quem não sabe desse pulo do gato acaba fazendo o quê? Trombolítico. E faz trombolítico numa dissecção de aorta, que aí é caos total, né, Tiago? Aí é caos total. Então precisa ficar atento a esse detalhe. Esse rasgo, ele rasga ali o endotélio da entrada da coronária e lascou, meu amigo. É como se você obstruísse tudo de uma vez. Aí, além de ter a dissecção, né, você tem um infarto junto. A Exato. mortalidade ali é terrível. Eu já peguei cirurgia assim. O paciente tem que ser abordado o mais rápido possível, porque ele está morrendo, assim. Tem que ser super rápido, senão o paciente morre mesmo. É uma coisa avassaladora, assim. Exato. Exatamente. Então, aqui, só mostrando o coração para vocês, então, quando eu tenho né, quando eu tenho a dissecção da aorta, ela pode se estender até aqui, né, realmente a emergência das artérias coronárias. E, mais comumente, acaba cometendo a artéria coronária direita. Então, ela rasga a coronária direita e, além de uma dissecção de aorta, que já é uma doença gravíssima, ela pode vir acompanhado de um infarto também de coronária direita, né, de parede inferior. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos seguir. Então, dentro da síndrome coronariana aguda, só relembrando aqui para vocês, a gente divide os pacientes em síndrome coronariana aguda com supra e síndrome coronariana aguda sem supra. Na síndrome coronariana aguda sem supra, obviamente não vai ter supra no eletro, e ela é dividida em IAM sem supra e angina instável. No IAM sem supra, obrigatoriamente eu vou ter que ter as enzimas cardíacas positivas. Hoje, de eleição, a gente, né, utiliza a troponina, principalmente a troponina ultrassensível. Até a última diretriz europeia de IAM sem supra, que saiu ano passado no Congresso Europeu de Cardiologia, ela fala assim que, impreterivelmente, a gente deveria utilizar somente a troponina, principalmente a ultrassensível, para o diagnóstico de infarto. Não existe mais espaço para as outras enzimas cardíacas. Entretanto, a gente sabe que não é uma realidade na maior parte dos pronto-socorros, né, dos hospitais de emergência do país. Então, se você não tem troponina, pode usar a CKMB, de preferência a CKMB massa, tá? Ela é mais específica e mais sensível do que a CKMB. Tudo bem? Lá em Carpina não tinha nem troponina, não sei CKMB, não tinha nada. Era na clínica. Mas assim, esse paciente aí, você olhando a clínica dele, assim, a probabilidade de ter infarto é absurda, né? Então você, poxa, eu costumo falar o seguinte, existem protocolos e eles são elaborados em cima de situações ideais. Aí, às vezes, você fica querendo seguir o protocolo e você está trabalhando num lugar sem recurso, que está faltando pessoas, que está faltando material. Aí você fica, caramba, mas não vou seguir o protocolo. Meu amigo, você está num cenário de quase de guerra aí. Então tem que se adaptar. Tem que fazer o melhor que você puder para o seu paciente com o que você tem. Não adianta viver na idealização, né? Concordo plenamente. E assim, no caso do nosso paciente, que ele já tinha supra, isso é até uma coisa importante que o Thiago falou. No paciente que tem síndrome coronariana aguda com supra, a gente jamais deve esperar enzima cardíaca para fazer diagnóstico de infarto com supra, tá? Porque tempo é músculo. Então, assim, viu supra é cateterismo, imediatamente. Ou fibrinolítico, dependendo de onde você estiver. Vocês vão aprender a escolher um ou outro aqui mais na frente. Mas não tem que esperar a enzima cardíaca para tomar conduta em infarto com supra. Eu não sei se você concorda, doutora Bárbara, mas na minha cabeça eu tenho assim um tripé. Os sintomas mais comorbidades, que é um pé do tripé, eletro com supra, que é o outro, e o outro é as enzimas. Se eu tiver uma combinação de dois aí, já está diagnosticado ou não é bem assim?
Não é bem assim, porque a gente sabe que existem outras condições que podem dar uma dor muito semelhante a uma dor típica, e que, inclusive, se a gente assumir todos como infarto, principalmente infarto com supra, a gente acaba tomando algumas condutas mais intempestivas, como mandar para o cateterismo, ou às vezes até já trombolizar, e aí já tem um risco maior, né? Porque o trombolítico tem um risco, né, de sangramento intracraniano. Mas, em suma, né, então assim, por isso que a gente divide, né, ensino coronariana aguda com supra, porque viu o supra, acabou, né, aí já está diagnosticado, você tem que fazer realmente o cateterismo de emergência e tem que, ou, né, fazer o fibrinolítico se você não dispor de um cateterismo de emergência. Agora, se você não viu supra no eletro, como o Thiago falou, o paciente tem uma história clínica sugestiva, tem fatores de risco, ele é hipertenso, diabético, tem uma história familiar importante, ou seja, você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Esse paciente é como o Thiago falou, você vai internar, você vai observar, você vai fazer o tratamento medicamentoso para ele, porque na melhor das possibilidades, ele é uma síndrome coronariana aguda sem supra. Se vai ser IAM sem supra ou se vai ser só uma angina instável, vai depender se a enzima vai vir positiva ou não. Agora, na dúvida, sempre ProRel. Interna o paciente, faz as medicações e observa como é que ele evolui, tá bom? E aí você vai, né, dando, né, seguimento a ele, ou vai encaminhar ele para um cateterismo de forma eletiva, né, se realmente viu que não tem nada a ver, ou então você vai, né, deixar ele internado para fazer um cateterismo internado. Ok. Então, vamos lá. Então, o paciente com síndrome coronariana aguda com supra, ele vai apresentar o eletro com supra justamente por quê? Porque nesse paciente eu tive uma oclusão coronariana por completo. Então, aquela placa, né, ateromatosa, né, aquela placa de aterosclerose cheia de lipídios, né, é um material que é altamente trombogênico. Então, na hora que você tem uma lesão naquela placa e ela coloca esse lipídio para dentro do lúmen, né, sanguíneo, o que acontece? Ele coagula e faz um coágulo que obstrui completamente a passagem de sangue. Dessa forma, o paciente evolui com IAM com supra. E qual é a manifestação da artéria completamente ocluída no eletro? O supra. Por isso, IAM com supra é igual a ou cateterismo de emergência ou fibrinolítico. Então, a conduta mais adequada, perfeito, como o Thiago falou, é internação e cateterismo na urgência. Mas também, doutora, tava meio fácil isso aí, viu? Tava mesmo. Era só umas pegadinhas aí pra lascar. Então, vamos lá. Então, com o nosso paciente, o que a gente vai fazer? IAM com supra, como o Thiago falou, imediatamente para o cateterismo. Então, na sala de emergência, você vai fazer o MOV, que é monitorização, oxigênio, veia e eletrocardiograma, ok? E em seguida... E o eletro não, desculpa. Se você assistiu o desafio via aérea, você saberá que tem aí mais um elemento, né? Que é o destro. Ou então o HGT, dependendo da cidade que você mora, né? Lembre-se do destro. Que a doutora Bárbara fez um comentário no desafio com muita propriedade. Se você não assistiu o desafio via aérea, me desculpe, mas... você está perdendo aí um conteúdo fera demais. Exatamente. Não, tem que assistir. Foi fantástico, né? Eu acho que tanto a gente cresceu muito como os alunos também. Todo mundo que assistiu só tem elogios. Foi ótimo. Deu um barulhinho, mas não se preocupe não, viu? Tá super pequenininho, né? Você falou da construção, né? Isso. Não tá interferindo não. Pode mandar bala. Tá bom. Ok. Então, vamos lá, gente. Então, isso aqui é uma ilustração do último guideline europeu. O último guideline europeu de IAM com supra, tá? Então, quando a gente tem um paciente que tem um infarto com supra, né? Se ele for trazido pela ambulância ou se esse paciente vier de casa, a primeira coisa que tem que ser decidido nesse momento é quando o paciente está na ambulância, ele já consegue até já fazer o eletro, tá? Sim. Agora, quando ele chega de casa, ele vai fazer o eletro, né, dentro do hospital na hora que ele chega. Em quanto tempo eu tenho que realizar esse eletro? 10 minutos. Então, o paciente que chega com dor torácica típica, ele tem que ir direto para a sala de emergência para já fazer um eletrocardiograma. Certo. Perfeito? Certo. Bom, e aí é a hora que a gente tem que tomar a grande decisão. Então, se eu puder pedir a vocês que, né, guardem um número de toda essa ilustração, é os 120 minutos, tá, gente? Então, vamos lá. Quando vocês estiverem com o paciente dentro da sala de emergência, fez o eletro e viu que é supra, vocês precisam tomar uma decisão. Qual é essa decisão? Eu consigo colocar esse paciente numa sala de hemodinâmica e ele está abrindo a artéria dele em até 120 minutos?
Se você conseguir fazer isso, perfeito. Então, você vai encaminhar esse paciente para um centro de referência que tenha a sala de hemodinâmica. Sim. Tudo bem? Às vezes já é no hospital que você tá, né? Às vezes já é no próprio hospital que você tá. Sim. Aí o tempo já é um pouco mais diferente. Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Tá. Aí a gente já tem um time de 60 minutos para ele já estar com a artéria aberta, porque aí o paciente já está dentro do hospital. Então aí, dentro do hospital que tem serviço de hemodinâmica, gente, lembre-se disso, tempo é músculo. Então, nesse momento, ele tem 60 minutos para estar já com a artéria aberta. 120 é se você for encaminhar para outro lugar. Exatamente, Legal. perfeito. Não sabia exatamente. Isso. Agora, se eu estou dentro de um hospital lá no interior do Ceará, e para eu conseguir mandar esse paciente para o hospital de Messejana vai demorar mais ou menos umas 3 horas, aí, minha gente, tempo é músculo, gente. Aí não dá para você esperar. Não adianta você querer passar o problema para o outro colega, entendeu? Lá na Paraíba não é 3 horas, não. Na Paraíba é 3 dias. 3 dias. Eu trabalhava numa UTI cardiológica. Aí eu era o intensivista, né? Que recebia. Ixi, Maria, os cabas ligavam pra mim pra passar o caso. Era umas os povo mais perdido que o outro, não passava o caso, tudo errado. Aí chegava achando que era infarto, e quando via não era infarto, demorava. Eu recebia, só pegava o paciente no plantão da outra semana, era uma bagunça. Mas, e assim, até uma observação legal, desculpa estar interrompendo com várias histórias, mas quando eu morava lá em Pernambuco, Paraíba, eu achava que, poxa, isso é meio utópico, né? E existe isso, acontece. Essa questão de você conseguir esse exame rápido. Óbvio que são nos hospitais mais avantajados, né? Eu ia falar caudalosos, mas caudalosos é de Rio. Os hospitais mais de referência, né? No Albert Einstein, no Sírio, aqui até no 9 de Julho, no Dante, né? Todos os hospitais referências cardiológicas dos grandes centros, eles conseguem. É realidade isso aí, meu amigo. Pode ficar tranquilo que acontece mesmo. Às vezes a gente não tá lá, né? Mas saiba que existe sim. Exatamente. Inclusive, Tiago, isso é um critério de qualidade da assistência hospitalar. Um hospital que tem hemodinâmica disponível, né? Então, assim, se o paciente chega com infarto com supra, ele tem que fazer em menos de 60 minutos, senão ele até cai o nível de qualidade hospitalar dele. Isso é um critério de qualidade mesmo do atendimento do hospital. Legal. Então, vamos lá. Então, o número que vocês vão guardar é menos de 120 minutos ou mais de 120 minutos. Tá lá no interior do Ceará, percebeu que não vai dar tempo de levar esse paciente em 120 minutos, de estar abrindo a artéria dele, então você vai fazer o fibrinolítico, tá, gente? Então, você vai fazer o fibrinolítico. Eu vou ensinar vocês a fazerem, vocês vão perder o medo de fazer, tá? Porque muito pior do que vocês ficarem com medo de achar, ai, mas eu vou fazer um sangramento, ai, mas se acontecer isso, é você deixar esse paciente morrer com a artéria ocluída, porque isso acontece. Então, tem que tratar mesmo, tá? Eu falo isso, Thiago, porque a gente acha que não é uma realidade, mas na hora do pega pra capar, que o recém-formado tá ali sozinho com infarto com supra, ele fica com tanto medo de fazer o fibrinolítico que ele às vezes acha que é melhor não fazer nada. E aí aquele paciente acaba morrendo. Se ele nunca viu fazendo, né? Exato. Ou então ficando com insuficiência cardíaca gravíssima, entendeu? Então tem que fazer, gente. Tem que se capacitar, tem que aprender. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer, tá bom? Tem que se capacitar, tem que aprender. Isso aí ia ser bom pra mim quando eu trabalhava lá naquela UTI, que eu fiz a streptokinase, a mais bosta que tem, era o que tinha lá, né? Vamos fazer o fibrinolítico aqui, dá tempo. Aí, doutor, não tem, só tem esse daqui, ó. Aí pegaram um pedaço, um bujão lá cheio de coisa. É a streptokinase, eu nunca tinha feito. Tá, a pessoa vai se cagando, pega a bula, né? Eu li lá a bula na hora, a maioria das bulas ensinam, né? O alteplase, o tenecteplase, tem tudo certinho na bula. E aí eu comecei a fazer a streptokinase. Pense numa desgraça, o paciente se tremendo, tudo. É uma reação, é o pior que tem, né? Mas era o que eu tinha lá e eu fiz. E além de tudo, é engraçado, né? Assim, você falar isso. Mas você teve medo, você não conhecia, você não sabia fazer, mas você deu um jeito de resolver. Foi. Então você foi lá, você abriu, você foi ler a bula. Porque assim, naquele momento, gente, o paciente não quer saber se você nunca fez, não. Você é o único médico que está na frente dele, o único que é capaz de salvar a vida dele.
entendeu? Então você não pode se eximir disso. Então, não sabe, dê seus pulos, dê seu jeito, A mas informação procure. tá aí, né? A informação tá aí, tá bom? Sim. Então vamos lá. Então viu que vai ser mais de 120 minutos. Aí o que vocês vão fazer? Vão fazer o fibrinolítico. Doutora, quanto tempo eu tenho para ter que já iniciar o fibrinolítico depois que eu vi que não vai dar tempo de transferir? Pela diretriz europeia, né, que é a mais recente, 2017, você tem até 10 minutos. Mas a nossa realidade brasileira, você vai falar para o enfermeiro que você quer o fibrinolítico, ele vai lá na farmácia buscar, aí vai pegar só um vidro. Não, eu preciso de 2 vidros. Aí ele vai buscar o outro vidro, entendeu? Então, assim, vai demorar aí pelo menos, né, mas o tempo máximo, né, pela nossa diretriz brasileira também é de 30 minutos. Então, tentar fazer isso da maneira mais breve possível. Tudo bem? Ótimo. E se você está dentro de um hospital, né, que é onde ele fala PCI Center, né? Se você está dentro de um hospital que já tem centro de hemodinâmica, mais uma vez, você tem 1 hora para estar com essa artéria aberta, tá? Uhum. Então, vamos lá. Então, tempo de realização do eletro, 10 minutos. Tempo máximo entre o diagnóstico e a realização da angioplastia, até 120 minutos. Tempo máximo entre o diagnóstico do IAM sem supra e a decisão com a infusão do fibrinolítico no paciente que não pode ser transferido em menos de 120 minutos, 10 minutos. Tempo máximo entre o diagnóstico e a realização da angioplastia em hospitais que já têm angioplastia, 60 minutos. Tempo para avaliar a eficácia da fibrinólise, 60 a 90 minutos. E tempo máximo para a realização do cateterismo após a fibrinólise, de 2 horas até 24 horas. Por que isso aqui é importante? Porque o paciente tem um infarto com supra, isso eu estou falando porque é a nossa realidade, tá? Eu trabalho no Hospital Dante Pazanese, lá a gente recebe muitos pacientes, né? A gente é rede referenciada, né? Uhum. Daqui de São Paulo. Então, a gente recebe muitos pacientes que infartaram de vários outros hospitais, que eles vêm com 2 dias, 4 dias, 1 mês internado, esperando cateterismo. Então, assim, você imagina, né? O tempo para a realização desse cateterismo era de 2 a 24 horas. E o paciente chega, né, vários e vários e vários dias depois. Já lascou, já tem um daqui, já tá todo, já o coração já tá todo molenga. Exato, infelizmente, exatamente. Até o meu projeto de doutorado vai ser nisso, inclusive. Vou pegar pacientes que infartaram com mais de 12 horas, porque a nossa diretriz fala atualmente que pacientes que tiveram infarto com mais de 12 horas não teria mais indicação de abrir essa artéria, tá? A não ser que o paciente tenha persistência de dor torácica, porque aí significa que eu ainda tenho isquemia. Sim. Ou então o paciente está em choque cardiogênico, que aí vale tudo, né? Aí não tem tempo, aí vale tudo. Ou então o paciente está instável hemodinamicamente ou eletricamente, por exemplo, está fazendo muita arritmia, está precisando de dobuta, tá, entendeu? Então, assim, ou ele está instável hemodinamicamente, eletricamente, ou está com persistência de dor. Então, a não ser por essas situações, a nossa diretriz fala que não valeria a pena abrir mais essa artéria. E eu acredito que vale a pena sim abrir essa artéria, porque eu acho que na hora que você avalia, né, tem uma forma mais fidedigna de avaliar se esse músculo ainda está vivo, né, através de uma prova de viabilidade, você consegue ainda dar, né, salvar muito músculo, né, ao longo da vida dele, né, então aí ele teria uma qualidade de vida melhor. Mas aí eu conto os 9 desfechos para vocês ao longo do tempo aí. Sim. Eu falei da onda Q, talvez quem esteja escutando não saiba, né? No eletro, se você tem muita onda Q grande, né? Profunda, significa já cicatriz, né? Eu não sei se você tem esse dado, Bárbara, de depois de quanto tempo começa a formar a onda Q. Já começa a formar onda Q com mais de 12 horas. Então, ali próximo já assim, de 12 horas eu já vou ter realmente a onda Q. Mas sabe o que é interessante, Thiago? Estudando justamente para o doutorado, eu fui ver vários estudos, né, acerca disso, de formas a gente avaliar se aquele tecido está vivo ou não está. Você acredita que foi feito um estudo, né, que foi avaliar se os pacientes que tinham onda Q de necrose, né, no eletro, se aquela parede, né, por exemplo, se eu tinha uma onda Q de necrose em toda a parede inferior, D2, D3 e AVF, aí eles foram avaliar para saber se tinha viabilidade, com um teste capaz de avaliar isso de forma mais lapidada, né? Certo. Então, ele avaliou se tinha ou não tinha viabilidade. Você acredita que em 50% dos pacientes que tinham onda Q de necrose já, o tecido ainda tinha viabilidade? O tecido ainda era vivo?
Olha aí. Engraçado, né? Então, assim, você simplesmente olhar, assim, por exemplo, se você está num posto de saúde, você recebeu um paciente em insuficiência cardíaca, e você olha lá o eletro dele, Uhum. tem uma teia de necrose em toda a parede anterior, aí você já olha e desiste. Não, esse paciente aqui, ó, não, a parede dele, ó, toda aquele de necrose, já morreu. Tem o Já que fazer? tá Não. Tem o fibrosado. que fazer. Tem o que fazer. Tudo Legal. bem? Não sabia não. Muito boa observação. Pois é, fiquem atentos para isso, porque tem o que fazer, tá certo? Então, Uhum. mandem para mim, mandem para o Dante, mande para algum hospital para a gente poder, né, avaliar direitinho esse paciente. A gente tem métodos de lapidar isso melhor. Maravilha. Então, quando a gente pega um paciente com infarto com supra, a gente vai fazer angioplastia com stent. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô falando isso? Porque antigamente se fazia angioplastia só com balão, né? É. Então, para quem está revisitando esses conhecimentos hoje em dia, então hoje em dia a gente, né, é obrigado, né? Toda angioplastia tem que ser com stent, de preferência stent farmacológico, não aquele só de metal, mas o Uhum. stent farmacológico. Tá. E aqui é a angioplastia do nosso paciente, isso aqui é o cateterismo, né, de coronária direita, onde, né, eu tenho essa lesão ali no terço médio distal, né, no terço médio da coronária direita, onde está sendo apontado pela seta vermelha, e, né, do lado direito eu vou ter já a angioplastia realizada com sucesso, e o lúmen coronariano preservado. E essas bolinhas aí, doutora? Tô vendo umas bolinhas ali embaixo, né? Responde aí, Que bom. doutora, que é as bolinhas? Tem umas bolinhas pretas ali no final da coronária direita ali, ó, tá vendo? Eu já, Esse aqui? eu já fiz essa pergunta no começo, né? Fala aí o que é essas bolinhas. Na Isso aqui é verdade não só é bolinha, né? isso aqui são só dobras desse próprio ramo aqui do Isso. DP. A coronária direita, ela se bifurca mais aqui embaixo em VP, que é o ramo ventricular posterior, e DP, que é um ramo que é a descendente posterior. E aqui é só porque ela tá se curvando entre ela. Então aí Aham, aparece como se fossem umas bolinhas, mas é só tortuosidade. sim. Tá Mas quem, bom? é importante saber isso aí, porque às vezes a pessoa olha, né? Caramba, tem uma alteração aqui, mas não é, não, é normal. Igual uma vez tava no internato ainda, aí tava no hospital de trauma, lá de João Pessoa. Aí teve um paciente que teve um trauma encefálico, e aí fez uma tomografia, e o neurocirurgião não tava na hora, quem tava era um anestesista lá, pai de uma amiga minha. Não, vamos ver aqui essa tomografia. Aí ele foi ver a tomografia. Olha, eu acho que tem sangue aqui, hein? Aí ele apontou lá para um pontinho que tava mais branquinho, né? Que é como Ah, se fosse calcificação. Ele, não, pode ser que tenha aqui algum sangramento, alguma coisa. Na verdade era o plexo coroide pode falar de calcificado, né? gente. Cara, falando merda lá. Aí na hora a gente, eita, é mesmo, né? Então, só que depois eu fui ver, né? Fui dar vamos dar uma conferida nisso aí, né? Mas falou merda, ensinou errado. É engraçado que a pessoa não sabe e ainda se É, dá o trabalho de ensinar errado, né? ensinar errado pra falar alguma coisa, né? Aí fala umas bostas. Misericórdia. Ai, meu Deus, é assim mesmo. Vamos embora. Beleza. Então, e aí? E se o serviço de hemodinâmica ficar mais de 120 minutos de distância, aí, gente, tem que fazer o fibrinolítico, tá bom? Então, como é que a gente faz o fibrinolítico? Gente, para fazer a fibrinólise, a gente tem a streptokinase aqui no Brasil, tá? A gente tem a streptokinase, tem a alteplase e tem a tenecteplase. Uhum. Qual é o fibrinolítico de escolha? Que normalmente é o que hoje em dia, graças a Deus, é um pouco mais difundido, né? E é inclusive o que o SAMU utiliza. É a tenecteplase, tá? É Ele bom é, demais. é maravilhoso, né, Tiago? Porque você Uhum. faz a dose em bolos, né? Acabou. Super fácil, baseado no peso, é só olhar. O paciente tem menos de 70 quilos, vai ser 35 miligramas EV bolos em 5 segundos. É isso, acabou. Se o Uhum. paciente tem menos de 90 quilos, 45 miligramas e assim por diante. O que é importante aqui? Que vocês lembrem que nos pacientes que têm mais do que 75 anos, né, maior ou igual a 75 anos, vocês precisam fazer metade da dose, tá? Porque Ah, os é estudos, importante. diga. Não, é super importante isso. Por quê? Porque os estudos mostraram, né, que quando a tenecteplase foi administrada nessa faixa etária de pacientes, eles tiveram incidência maior de AVC hemorrágico, tá? Perfeito. Então, precisa lembrar disso. Nos pacientes idosos, né, com mais de 75, maior ou igual a 75 anos, tem que reduzir a dose pela metade. E quando a gente vai fazer, né, a alteplase, como é que a gente faz a alteplase? 15 miligramas EV bolos. Gente, é essa tabelinha. É só memorizar isso. 15 miligramas EV bolos. Depois, 0,75 miligramas por quilo.
certo? 0,75 miligramas por quilo, com a dose máxima de 50 miligramas. Isso você vai deixar correndo em 30 minutos. E depois, 0,5 miligramas por quilo em 1 hora. É isso, gente. É isso. Já Você tem vai um deixar... trabalhinho, mas esse aí já é mais chatinho. É um pouquinho mais chatinho, mas até pela diluição, né? Mas É. os enfermeiros, graças a Deus, nos ajudam muito nisso, porque eles sabem melhor do que a gente como é que faz a diluição, mas na própria caixa explica como Sim. fazer a diluição. Então, faz a diluição, você faz os 15 miligramas EV-Bolo, já faz correndo logo enquanto ela está preparando, porque são 2 frascos que você vai utilizar, e depois você deixa 0,75 miligramas por quilo IV e deixa correr em 30 minutos, e depois que terminou os 30 minutos, 0,5 miligramas por quilo EV em 60 minutos. Tudo bem? Uhum. Hoje em dia, gente, não se usa mais a streptokinase, tá? A gente não utiliza mais a streptokinase, mas se tiver de utilizar, né, é 1,5 milhão, né, de unidades em 1 hora, tá bom? De 30 a 60 minutos, mas normalmente a gente tenta fazer ali em até 1 hora. Por quê? Se você estiver fazendo uso da streptokinase e o paciente começar a apresentar reação alérgica, começar a ficar hipotenso, É. começar, né, a fazer uma reação alérgica, qual é o tratamento? Vixe Maria, agora, o que eu vou fazer? Gente, Uhum. não se apavora, fica tranquilo, não se apavora. Interrompe ali a infusão da streptokinase imediatamente e soro. É só isso. Acabou. Para. Interrompe a infusão e soro. Ah, eu tenho que fazer corticoide. Ah, eu tenho que fazer metilprednisolone, tenho que fazer não precisa. É só porque ele está infundindo a medicação. Depois você tira, acabou e se resolve. É soro e interromper a medicação. É só isso. E o paciente que teve reação alérgica à streptokinase, ele não pode mais fazer streptokinase, tá? Por quê? Porque a streptokinase, ela induz realmente a formação de anticorpos, e aí faz essa reação alérgica, pode fazer anafilaxia, então realmente não dá mais para fazer. Mas graças a Deus é o último fibrinolítico que a gente teria, né, de usar hoje em dia. Se só tiver ela, não tem jeito, né? Se só tiver ela, aí é fazer ela mesmo. Por isso que eu indico fazer em 60 minutos. Uhum. Tudo Concordo. bem? Quanto mais lenta a infusão, você consegue aliviar. É chata mesmo, viu? Parece que você tá injetando ali um negócio estranho ao corpo, que ele começa a dar o piripaque do Chaves ali, que pra tudo que é lugar é difícil. Exato, exatamente. Perfeito. Então vamos lá. E se o paciente tiver uma história de AVCI nos últimos 3 meses? E aí, minha gente, isso aí é uma contraindicação, o uso do fibrinolítico, né? Então, se ele tiver um sangramento intracraniano prévio, ou uma história de câncer, né, no sistema nervoso central, ou um AVCI nos últimos 3 meses, ou já, né, tem suspeita de dissecção de aorta, não pode fazer fibrinolítico. Aí, realmente, independente do tempo. Ai, doutora, mas se eu for mandar para outro hospital vai demorar 3 horas. Mas se você fizer o fibrinolítico, você pode matar ele. Então, se tem contraindicação ao fibrinolítico, nesse momento, independente do tempo, você vai encaminhar para angioplastia. Não se aventure. Ixi, peraí. Tá aparecendo, Thiago? Tá. Tá, perfeito. Pronto. Então, não se aventure, tá? Manda esse paciente direto para angioplastia. Perfeito. E se não reperfundir, doutora? Doutora, fiz ali o fibrinolítico e meu paciente tá ali urrando de dor, né? Já faz 1 hora e não tá melhorando. O que que eu faço? Quanto tempo você tem que avaliar se a fibrinólise foi eficaz, minha gente? De 60 a 90 minutos. Tudo bem? Então, de 1 hora até no máximo 1 hora e meia. O que que você vai procurar para ver se realmente teve, né, critério de reperfusão coronariana? O principal é ter redução do supra, né, maior do que 50%. Segundo, é ter a diminuição da dor, e às vezes você pode dar a sorte de ver uma arritmia de reperfusão, né, que é a famosa RIVA, né, que normalmente é um ritmo ventricular de reperfusão. Tudo bem? É um ritmo ventricular, mas normalmente o que você mais vai observar é a redução, né, do supra em mais de 50%, naquela derivação onde o supra é maior. Então tem que avaliar nesse período. Mas e aí? Se você fez o fibrinolítico e o paciente não teve critério de reperfusão, posso fazer o fibrinolítico de novo? Negativo. Se você já fez o fibrinolítico, já me fizeram essa pergunta, inclusive, Thiago, no Instagram, doutora, eu trabalho no interior e eu só tenho fibrinolítico, é muito longe para eu mandar o paciente para angioplastia, e às vezes eu faço e o paciente não responde. Eu posso fazer uma segunda dose? Não pode fazer. Por quê?
Porque se você já fez o fibrinolítico e você não teve um resultado bom, significa que não vai funcionar. Você só vai aumentar a taxa de sangramento. Então, não pode fazer a segunda dose. Tudo bem? Ok. Então, qual é a indicação nesse caso? É angioplastia de resgate. Aí, minha gente, é vaga zero. É mandar imediatamente para o hospital, para o mais próximo que tiver, para tentar abrir essa artéria. Porque senão, quanto mais o tempo ficar ocluído, mais músculo miocárdico vai morrendo. E liga para a UTI, né? Já reserva a vaga do paciente, já vai adiantando. Já passa o caso assim, meu bicho, tem um paciente aqui com supra. Já fica agoniado. Mas melhor não, melhor não. É melhor passar mais devagarzinho. Ó, temos um paciente aqui com supra, né? Passa Você com demonstra classe, né, mais Thiago? confiança, mais segurança. Antes, É sem porque desespero. eu recebia assim os casos, eu falava, rapaz, calma, bicho. Quem tá infartando é o paciente, não é você não. Temos que ser rápido, eu sei. Vamos, passa aí devagarzinho. Ai, muito bom, é verdade. Isso acontece muito. Nossa, eu era muito desesperada, gente. Eu dando aula aqui com confiança, tranquila. Gente, são 13 anos nas costas agora. É, Você não com tem noção do certeza. que era eu recém-formada, não. Imagino. Aquela agonia, né? Metódica do jeito que eu sou, né, Thiago? Sim, Extremamente, tu imagina. imagino, é. Mas é isso aí. Por isso que você tá aqui ensinando outras pessoas. É verdade. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante. Posso repetir o fibrinolítico? Já expliquei para vocês que fazer uma segunda dose depois de uma tentativa que não teve sucesso, não pode fazer. Além disso, né, agora no caso, por exemplo, se eu tiver um caso onde você pegou o paciente chegou com supra, vai demorar para você mandar para o outro hospital, e aí o paciente está ali com supra e você resolveu fazer o fibrinolítico. Você fez a alteplase, você teve critério de reperfusão, reduziu o supra, o paciente melhorou da dor, ficou zerado. Quanto tempo a gente tem para mandar esse paciente para o cateterismo? De 2 a 24 horas. Na realidade do Brasil vai levar muito mais tempo do que isso, né, minha gente? Então, Uhum. assim, aí você chegou no plantão no outro dia, o paciente estava bem de manhã, quando foi de tarde, ele voltou, doutora, meu peito voltou a doer, pelo amor de Deus, me ajude. Você faz o eletro de novo e tem supra de novo em parede inferior. E aí, nessa situação, eu posso fazer fibrinolítico de novo? Pode. Nessa situação, isso se denomina reoclusão, é diferente. Uhum. Significa que quando você usou primeiro, você teve eficácia, ok? E o paciente teve um novo evento, ele reocluiu novamente. Então, se tiver uma reoclusão, aí você pode reutilizar o fibrinolítico de novo. A não ser se você tiver feito uso da streptokinase. Por quê? Porque a streptokinase, como eu expliquei para vocês, basta você fazer uma vez no paciente. O paciente não vai poder usar durante 5 dias até 10 anos. De Vixe 5 Maria. dias até 10 anos, você não pode readministrar de novo, senão ele vai fazer reação anafilática, porque ele realmente induz essa produção de anticorpos no corpo. Tudo Pesado. bem? Tudo certo. Perfeito. Então, e aqui é o que eu expliquei para vocês, né? Readministrar fibrinolítico numa nova tentativa, jamais. E se o paciente estiver em choque cardiogênico? Aí, minha gente, foi o que eu expliquei para vocês. Aí vale tudo, viu? Se o paciente está em choque cardiogênico, não tem tempo. Ah, doutora, mas já faz 18 horas que ele está aqui. Mas assim, tá com 20 microgramas quilo minuto de dobuta, tô tentando passar o balão intraórtico aqui. Olha, é vaga zero, mandar de emergência para fazer um cateterismo, tentar abrir o que der. Aí é jogar para ganhar. Massa. E as medicações, vamos falar aqui sobre as medicações. É a famosa mnemônica do Monabich, né? Então, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de AS, B de beta-bloqueador, C de clopidogrel, H de heparina e E de estatina, IECA e espironolactona. Vou começar a conversar com vocês sobre os sintomáticos. Então, os sintomáticos são o quê? A primeira medicação de escolha para aliviar a dor do paciente é o nitrato. Então, você vai usar o nitrato, né? Ele tem um poder, ele tem uma função venodilatadora também, mas ele também faz vasodilatação coronariana. Então, por isso que ele alivia um pouco a dor do paciente. A medicação de escolha imediatamente é o Isordil 5 miligramas ali debaixo da língua do paciente. O paciente persistiu com dor, você pode fazer esse Isordil até 3 vezes. Mas eu oriento normalmente, se você já fez o Isordil 5 miligramas, você acha que milagrosamente vai se resolver o motivo pelo qual ele está com dor? Não. Né? Então eu já oriento o paciente que já chega com dor e não tem nenhuma contraindicação a já preparar o tridil endovenoso. Tudo bem? Uhum. Então já deixa o tridil endovenoso preparado. Você vai pegar
e vai iniciar numa dosinha de 10 microgramas por minuto. Normalmente a gente faz o quê? A gente dilui uma ampola de tridil em 240 ml de soro. Eu vou mostrar para vocês mais na frente como é que a gente faz a diluição. E daí você inicia 3 a 5 ml, né? Começa uma dosinha baixa porque ela pode dar hipotensão. Quais são as contraindicações do nitrato? Que é importantíssimo que vocês saibam. O paciente está hipotenso, porque ela faz mais vasodilatação, então pode dar mais hipotensão ainda. Uso de sildenafil ou tadalafil, porque o sildenafil é o famoso Viagra, tá? Então, se ele usou, você pode fazer uma hipotensão ainda mais importante. Então, se ele teve o sildenafil ou tadalafil, não pode fazer o uso do nitrato. Ou se o paciente tiver suspeita clínica ou eletrocardiográfica de infarto de ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo direito é a nossa câmara de volume. Se o meu ventrículo direito está bobão, ele não consegue fazer uma sístole adequada, ele está assim, adivinha quem não vai conseguir passar o sangue para o restante do coração? O ventrículo direito. Então ele fica só assim, ó. E aí não chega sangue, né? O sangue não vai para o pulmão e não volta para o ventrículo esquerdo e não tem débito cardíaco para o coração. Então o paciente, por natureza dele, já fica muito hipotenso e muito chocado. Então você também não pode fazer nitrato. Como é que a gente, aqui é o Isordil, né? Um comprimido a cada 5 minutos, máximo de 3 doses. E o Tridil, como é que dilui? Uma ampola de 10 ml, que tem 50 miligramas em 10 ml. Você vai diluir em 240 ml de soro glicosado e vai iniciar 5 ml hora. Morfina. Morfina é outra medicação. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não. Depois Tá. eu vou puxar um casinho. Perfeito. Morfina. Morfina é a segunda medicação, né, para tratamento da dor. O paciente, né, você já fez Isordil, tá com tridil endovenoso, o paciente ainda tá com dor, faz morfina, tá? A morfina ela é necessária, porque assim, eu preciso tratar a dor do paciente, porque se o paciente continua com dor, ele aumenta o estresse adrenérgico, deixa o paciente cada vez mais taquicárdico. Um músculo taquicárdico é um músculo que exige muito oxigênio. Um músculo que está exigindo muito oxigênio, que está com a artéria entupida, onde não chega sangue, ele faz o quê? Infarta mais. Então, enquanto você não reduzir o trabalho miocárdico dele, tratando ele adequadamente, inclusive a dor dele, ele vai infartar mais. Tudo bem? Então é importante tratar bem a dor do paciente. Além disso, né, qual é a contraindicação da morfina? Se o paciente está hipotenso, também tem suspeita de infarto de ventrículo direito. Tudo bem? A prescrição da morfina. Eu vi que morfina aumenta a mortalidade dos pacientes. O que é que tem a falar disso aí, né? Que o pessoal às vezes fala essas observações. Não pode fazer morfina, em edema agudo de pulmão, infarto. Que história, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem deixar o paciente com dor, vocês querem deixar o paciente cada vez mais, porque assim, eu quero saber como é que vocês vão controlar a sensação do paciente de dispneia, a sensação de dor, se não for tratando com morfina, gente. Esses estudos foram estudos observacionais que não têm poder, entendeu? Pra gente tá evitando de fazer. Eu entendo a gente ter cautela, sabe? Então, assim, a primeira opção para tratar a dor do paciente é o Isordil. Mas se o paciente ainda persiste com dor, gente, tem que tratar a dor do paciente, não entrem nessa, tá bom? Isso aí tá em todas as diretrizes, tem que fazer morfina. Perfeito. Por exemplo, aquele nosso caso, primeiro, ele estava 180 por 100, né, 100 de frequência. Às vezes você faz 2 miligramas de morfina ali e de repente ele vai para uns 160. E aí, seu João, como é que tá? Melhorou um pouquinho, você faz mais 2. Quando vê, tá 140 de sistólica, uns 80 de frequência cardíaca, né? Ou seja, você está protegendo o coração dele. Exato. E ele fica hipertenso também. Imagina aí, como você falou, né? Taquicardia contra hipertensão. O coração bombeando contra a parede. Aí, meu amigo, você tá brincando, né? Exato. Então, assim, não pode fazer isso. Tratem a dor do paciente, tá? Assim como tratem a ansiedade. Se vocês perceberem que o paciente tem um componente ansioso muito importante e por isso está perpetuando aquela taquicardia, tratem a ansiedade também com benzodiazepínico, não tem problema nenhum. Ninguém está pedindo aqui para vocês pesarem a mão e fazer, não, então eu vou fazer diazepam 10 miligramas endovenoso. Calma, gente, é só para tratar a ansiedade, não é para dopar ele, né? E é comum essa ansiedade, viu? Principalmente homem. Ele tá vendo ali a morte chegando. Para ele está morto já, tá com o pé na cova já. Ele fica desesperado. Você já vê pelo tamanho do olho do paciente. Quando eu recebo muito paciente para fazer o cateterismo, eu faço as sedações às vezes. E às vezes eu chego o paciente masculino lá, ele tá assustadíssimo. E aí você tem que ajudar ele, né?
Exato. Eu já recebi muito paciente assim, ele já chega com o sinal de Levine, né? Uhum. Levando a mão aqui para o tórax. Aí quando o colega chega, eu pergunto assim, aí, fez alguma analgesia? Sim, sim, eu fiz 1 miligrama de morfina. Aí o paciente tá ali, parece que, bicho, faça mais um pouquinho, velho, de É, dois em dois. Aí quando ele falar exa- que melhorar, que melhorou, beleza, você segura. Mas exato. o pessoal tem medo, né? Tem medo de fazer, exatamente, Thiago. E assim, faz parte de tratar o paciente como um todo, né? Isso. Entendam que mas eu fiz o AS, mas eu fiz o clopidogrel, o importante que era reduzir a mortalidade dele, eu fiz. Mas o paciente não vai voltar no teu consultório, porque ele teve uma péssima experiência, no pior momento da vida Sim, dele, ele teve uma péssima experiência contigo, porque tu deixou ele morrendo de dor. exato. Tu tá. Então, assim, você tem que saber lapidar, né? Usar os estudos a teu favor. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair fazendo morfina e nada divertidamente para todo mundo, até porque pode ter uma interação com o clopidogrel e em alguns casos diminuir um pouco a eficácia. Mas também não tem estudos robustos para isso. Uhum. A gente tem que tratar o nosso paciente, não só a doença. Então, tratem o paciente de vocês adequadamente. O paciente está com dor, tem que tratar. Isso é uma Exato. emergência também. Tudo Sim, bem? perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Fornecer oxigênio. A última diretriz fala pra gente que realmente hoje em dia a gente só oferta oxigênio se o paciente tem uma saturação menor do que 90%, tá bom? Uhum. Por quê? Porque tiveram vários estudos que já mostraram realmente como a hiperóxia ela é deletéria, né? Porque ela acaba fazendo uma vasoconstrição pulmonar, faz uma vasoconstrição sistêmica, piora ainda mais o estresse adrenérgico, o estresse oxidativo. Então, realmente, a gente, né, só oferta oxigênio se necessário. Começa baseado na necessidade do teu paciente, né? Se ele está bem, saturando ali, né, 90, saturando 89, começa com catéter, se precisar demais, evolui para máscara, né, Uhum. com a máscara não reinalante. Se o paciente tiver em edema agudo, obviamente ele vai precisar de uma VNI. Ótimo. E agora a gente vai falar das medicações que mudam mortalidade, gente, que são os antiagregantes plaquetários, primeiramente, tá? Então vamos conversar sobre eles. O primeiro e mais importante deles é o famoso AS. Isso aqui que vocês estão vendo na frente de vocês, nessa cor clara, né, cor da pele, é a plaqueta, tá bom? Então isso aqui é a plaqueta. E aqui são os receptores, né, os principais receptores onde ela vai utilizar, né, de outras substâncias ativas para fazer a agregação plaquetária. Então é justamente o alvo das nossas medicações. Então a plaqueta, onde é que ela tem esses receptores justamente para que ela possa grudar uma na outra e fazer, né, aquela primeira agregação plaquetária, para que depois venham os fatores de coagulação e fazer aquele, né, aquele trombo firme, né, após a agregação plaquetária. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente tem que agir são os antiagregantes. Então, o AS, onde é que ele age? Ele inibe o tromboxana 2. Então, inibindo o tromboxana 2, ele inibe aquele receptor, é uma das vias de agregação plaquetária, então ele reduz a agregação plaquetária. O AS sozinho, minha gente, ele reduz a mortalidade em 23% do paciente. Por isso que é tão importante você fazer o AS e fazer o AS precocemente. Então, assim, se você está com um paciente que você está com um parente na sua casa, você, né, o paciente tem fator de risco, já infartou, você acha que é infarto, o paciente não tem alergia a AS, pega 3 comprimidos de AS, tem AS em casa, tá? Pega 3 comprimidos de AS, pede para ele mastigar, macerado, pede para ele mastigar e engolir. Porque só nisso ele já reduz a mortalidade em 23%. Tá bom? Perfeito. Lembrando que o AS é um antiagregante plaquetário, certo, meus amigos? Porque eu já escutei algumas vezes assim, oh não, ele está tomando alguns anticoagulantes, né? AS, clopidogrel. Então, vamos refinar cada vez mais. Exatamente. Então, ele é um antiagregante plaquetário. Perfeito. Além disso, né, outro dado interessante para vocês é que assim, o AS ele ainda tem uma ação sinérgica com o fibrinolítico. Então, porque a gente tem gente que tem medo, né? Ai, mas eu não vou fazer o fibrinolítico, não, doutora, porque o paciente tomou AS, ele vai sangrar muito. De maneira alguma, minha gente, isso é uma ideia errada que vocês têm na cabeça, tá? O AS sozinho, ele reduz a mortalidade em 23%. O AS, somado ao trombolítico, ele tem uma ação sinérgica que ele reduz a mortalidade em até 43%. Entendeu? Então, assim, tem É que bom. fazer o trombolítico, tem que fazer. De maneira alguma, vocês acham que usar AS é contraindicação ao fibrinolítico. Tudo bem? Uhum. Então, qual é a única contraindicação aceitável ao AS? Paciente que tem alergia. Aí não vai dar tempo de sensibilizar, o risco do paciente fazer uma anafilaxia é muito grande, então realmente a gente acaba não fazendo. Uhum. Dose de 200 a 300 miligramas de oral macerado.
E depois, né, depois daquele momento agudo, o paciente vai ficar tomando uma dose de manutenção de 100 miligramas uma vez ao dia. Isso para o resto da vida. Uma vez que ele infartou, ele vai tomar S o resto da vida dele. Tá. A prescrição eu já falei para vocês. Segundo antiagregante plaquetário que a gente vai conversar aqui são os inibidores da P2Y12. P2Y12 é um receptor da plaqueta também, onde ela, através do ADP, faz a agregação plaquetária. Vixe Maria, doutora, eu nunca vi esses inibidores da P2Y12, não. Já viu, sim. É o famoso clopidogrel, ticagrelor e prasugrel, certo? Eles são os inibidores, né, eles fazem a inibição dos receptores do ADP. E dessa forma ele não permite, é outra forma de agregação plaquetária. Então ele inibe também a agregação dessas plaquetas. Combinado? Uhum. Quais são as contraindicações? Clopidogrel, hemorragia ativa. Ticagrelor, hemorragia ativa com AVC ou AVC hemorrágico, hepatopatia, ok? Prasugrel, se o paciente tem mais de 75 anos, um baixo peso, né, peso menor do que 60 quilos, ou história de AVC hemorrágico, o paciente não pode fazer prasugrel. Tudo bem? Ah, doutora, se eu tiver os 3 para escolher, quem são o melhor? Gente, o melhor deles, né, assim, a diretriz fala pra gente que, assim, os melhores, né, que a gente deveria priorizar para utilizar é o ticagrelor e o prasugrel. Por quê? Porque eles agem mais rápido, eles são mais recentes, né, são medicações mais recentes, são medicações mais potentes, elas são medicações mais eficazes e com desfechos clínicos mais favoráveis. Então, a gente deve preferir o prasugrel e o ticagrelor, ok? Legal. Clopidogrel pegou muito nome no começo, né? Mas Isso. já tem medicações mais atualizadas, digamos assim. Isso, mais atualizadas. Só que depende muito de onde você está trabalhando, né, Thiago? Então, assim, se você está no interior, no posto de saúde, só tem clopidogrel, o clopidogrel é uma excelente medicação, tá, gente? Uma excelente medicação. Inclusive, para pacientes idosos, eu não gosto de fazer ticagrelor nem prasugrel. O prasugrel, para mais de 75 anos, ele já é contraindicado. E o ticagrelor, apesar dos estudos não terem conseguido identificar, a gente vê na prática que tem um aumento do sangramento. Então, assim, eu, no meu consultório com pacientes idosos, eu não faço ticagrelor, eu faço clopidogrel, porque já tem vastos estudos, né, assim, que acompanham, robustos, né, que viu que teve realmente menor sangramento. Então, eu faço clopidogrel. Ok. Então, vamos lá. Como é que faz a prescrição desses inibidores da P2Y12? O clopidogrel, a dose de ataque é de 300 miligramas na hora, via oral, se o paciente for para fibrinólise. Isso é importante também. Ai, doutor, eu resolvi fazer fibrinólise. Qual é qual é o inibidor da P2Y12 que eu vou fazer? De preferência o clopidogrel, tá? Porque são os estudos mais robustos, realmente, foram com o clopidogrel. Então, se você vai fazer fibrinólise, a gente só tem evidência com o clopidogrel. Então, utilize o clopidogrel. E a dose é 300 miligramas, não 600. Se o paciente, você está dentro do hospital, que tem angioplastia, ele vai para angioplastia imediatamente, você vai fazer 600 miligramas de clopidogrel. Vixe, doutora, mas para que essa dose tão alta? Porque, gente, quando a gente faz essa dose um pouco mais alta, você tem uma rapidez maior na antiagregação plaquetária. Então, como você já está indo imediatamente para a angioplastia e precisa colocar aquele stent, e dessa forma evitar a trombose aguda daquele stent, porque esse é o grande feito do clopidogrel, né? Se você coloca a molinha ali dentro da artéria, sem o clopidogrel, né? Se você não fizer o clopidogrel, a maior chance é que trombose aquele stent. Então, você precisa ter o clopidogrel. E se ele vai para angioplastia, ele já tem que estar ativo, já tem que estar funcionando. Então, a dose é de 600 miligramas. Tudo bem? Ok. Perfeito. E se o paciente tiver mais de 75 anos? A gente não faz a dose de ataque e faz só a manutenção, que é 75 miligramas via oral que ele vai ficar tomando. Tudo bem? O quanto é que eu mantenho a dose de manutenção para todos eles no dia seguinte? 75 miligramas via oral. Quanto tempo é que esse paciente vai ficar tomando clopidogrel, doutora? É que nem o AS ele vai tomar pro resto da vida? Negativo. O clopidogrel, ele aumenta também o risco de sangramento, ainda mais você deixar essa dupla terapia. Então, o AS ele vai tomar pro resto da vida, como prevenção secundária, certo? Mas o clopidogrel ele vai tomar só por 1 ano. Tudo bem? Toda vida que teve uma síndrome coronariana aguda, ele tem que tomar o clopidogrel por 1 ano. O ticagrelor, a dose de ataque é de 180 miligramas via oral e 90 miligramas de 12 em 12. E o prasugrel, 60 miligramas via oral e 10 miligramas uma vez ao dia de manutenção. E
temos outro aqui, inibidor, né, outro antiagregante plaquetário, que são os inibidores da glicoproteína 2B3A, né? Quem já ouviu falar do abciximab, né, efabatide, quem já ouviu falar, né? Eu Os inibidores... Hã? comecei a estudar. Ah, não, pensava que você ia perguntar, né? Eu até comecei a estudar esses dois, mas quando eu vi o nome assim eu desisti, porque é muito difícil de falar. E nem precisa, tá, Tiago? A boa notícia é essa. Ah, A olha gente aí, não tem que fazer. que maravilha. Você já fez o estudo direcionado, Olha né, meu só, filho? se você viu o negócio é muito difícil de pronunciar, aí pode deixar pra lá. Exato. Então, assim, gente, os inibidores da glicoproteína 2B3A, a gente não deve usar de rotina, tá? Quem que vai fazer o uso? São os hemodinamicistas. Na hora que ele faz o cateterismo, vê aquela árvore coronariana e percebe que tem muito trombo, ou seja, que tem uma alta carga trombótica, aí ele pode deixar o paciente com inibidor da glicoproteína 2B3A, tá? Mas a gente não faz de rotina, não é da nossa alçada prescrever isso. Tudo bem? É mais do Ok. hemodinamicista. E os anticoagulantes, né? A gente tem as heparinas, né? Então a gente tem a heparina não fracionada e a gente tem a heparina não fracionada e tem a enoxaparina, né? Que é a heparina de baixo peso molecular. Então, para que serve a heparina? Porque a heparina vai agir na outra parte da formação do trombo, né? Primeiro tem a agregação plaquetária para depois ter a deposição dos fatores de coagulação e aquele trombo ficar mais firme, né? Com a produção de fibrina. Então, para inibir isso também eu preciso das heparinas, né? Então, elas vão agir na inibição da cascata de coagulação. A heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, é a que deve ser usada de escolha no paciente que vai fazer fibrinólise. Tudo bem? E se o paciente, né, estiver já na sala de hemodinâmica, você nem precisa fazer heparina na sala de emergência, porque o próprio hemodinamicista vai fazer a dose de ataque de heparina lá na sala de hemodinâmica. Então, a pegada é essa. Se você está na sala de emergência, o paciente não vai ser transferido para fazer um cateterismo de emergência, então você já pode fazer a enoxaparina, a sua heparina de baixo peso molecular e fazer sua fibrinólise. Tudo bem? Agora, se você está dentro de um hospital que tem sala de hemodinâmica, em uma hora ele vai estar ali, menos de uma hora ele vai estar com a artéria aberta, você não precisa fazer nenhuma heparina. Deixa que ele vai fazer lá na sala de hemodinâmica. Ok? Ok. E por quanto tempo eu tenho que manter essa anticoagulação? Gente, até o momento de resolver o problema do paciente. Se o paciente fez o cateterismo e colocou o stent, aquela artéria está aberta, você não precisa anticoagular esse paciente. Ele vai ficar só com a profilaxia para TVP. Agora, se o paciente fez fibrinólise e ainda está aguardando para fazer o cateterismo, você vai manter a anticoagulação dele até que ele faça a angioplastia ou até 8 dias durante a internação. Mas quem foi que disse que é 8 dias, que é 5 dias, que é 7 dias? Os estudos, né? Então, a nossa diretriz manda isso e é o que eu passo para vocês, tudo bem? Ok. Então, assim, foi uma coisa bem aleatória, foi um estudo que falou isso e viu que era assim e pronto, e assim ficou, tudo bem? Mas o importante é vocês saberem que até resolver o problema. A partir do momento que colocou o stent, não tem que manter anticoagulação. Até porque o paciente já está com dupla terapia, né? O AS e o clopidogrel. Se você ainda deixar ele anticoagulado sem indicação, a chance dele sangrar sem o benefício comprovado é muito grande. E como é que você prescreve? Prescrição da enoxaparina no infarto. Como é que é? 30 miligramas endovenoso por bolos. Depois de 15 minutos, você vai fazer 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 em 12. Eu quero saber quantas pessoas sabiam que fazia esses 30 miligramas endovenoso por bolos. Quero que vocês comentem aqui na aula do Tiago quantas pessoas já sabiam isso. Porque toda vez que eu estou dando, que eu falo essa aula, inclusive, eu fui dar essa aula na mentoria, Tiago, na mentoria de cardiologia, e na hora que eu falei que tinha que fazer os 30 miligramas EV bolos, todo mundo ficou assim, hã? Mas como assim? Heparina, Hã? Clexane intravenoso, né? Bolos? Mas como assim? Não, mas de onde é que você tirou isso? Assim, sabe? É do Então, seu serviço, é? gente, podem ler, tá? Todas as diretrizes falam isso, mas eu entendo que a maioria dos livros, às vezes, não trazem esse conceito. Mas é importante fazer esses 30 miligramas EV em bolos, tá, gente? Porque realmente você inibe mais rapidamente a coagulação. Então, precisa fazer esses 30 miligramas EV bolos. Depois de 15 minutos, você já faz aquela dose, 1 miligrama por quilo subcutâneo, de 12 em 12.
Se o paciente tem mais de 75 anos, você não vai fazer o bolus e vai deixar 0,75 miligramas subcutâneo de 12 em 12. Por quê? Porque esse paciente tem mais risco de sangramento, né? Então, daí você já não faz o bolus e deixa uma dose menor, 0,75. E se o paciente tem doença renal com clearance menor do que 30, você não vai fazer o bolus e vai deixar só 1 miligrama por quilo uma vez ao dia. Uma pergunta que me fizeram também na mentoria foi o seguinte: doutora, qual é a dose máxima que eu posso fazer do Clexane, né? Por exemplo, às vezes eu pego uns pacientes obesos e aí eu fico, né, preocupado quanto é que eu posso fazer de Clexane. Gente, a dose máxima que a gente pode fazer do Clexane é 100 miligramas subcutâneo de 12 em 12, tá? Além disso, você teria que dosar o antifator 10, o fator 10-10A, né? 10A é o antifator 10-10A. Então, assim, a gente não tem isso disponível para poder realmente ver a eficácia, né? Se realmente o Clexane está sendo eficaz e está conseguindo anticoagular aquele paciente. A gente não tem, né, esse fator amplamente disponível, a dosagem desse antifator 10-10A, então a gente não indica fazer acima de 100 miligramas subcutâneos de 12 em 12. Se o paciente for obeso, o ideal é você anticoagular ele com heparina. Tudo bem? Perfeito. Vocês veem, né, meus amigos? Se você gosta de cardiologia, quiser uma ajuda turbinar o seu conhecimento, vá lá no Doutora Bárbara Valente no Instagram e fique esperto porque é mentoria, né? Não tem vaga para todo mundo, tem que ficar esperto. Quando ela abre as vagas, rapidinho se esgota. Então, eu aconselho. Inclusive, trouxe a doutora Bárbara para você ver que ela realmente sabe do que está falando. Exato. Então, e depois das primeiras 24 horas, a gente vai iniciar as outras medicações, tá? Então, beta-bloqueador. De preferência, você vai iniciar via oral. Por quê? Porque o estudo COMET mostrou que realmente, quando foi feito o metoprolol endovenoso, se teve uma incidência maior de choque cardiogênico. Então, a gente deixa para iniciar o beta-bloqueador mais tardiamente. Eu, particularmente, nunca inicio no primeiro dia da internação e só se o paciente estiver muito bem no segundo dia da internação, tá? Não tem essa pressa toda para iniciar e tem que ter muito cuidado, porque o paciente que está no infarto agudo naquele momento, né, ele, dependendo do tamanho da extensão do infarto, ele tem um risco maior de evoluir para choque cardiogênico. E se você faz um beta-bloqueador, principalmente o endovenoso, né, você só faz empurrar ele naquele pedacinho que precisava do abismo. Então, muito cuidado, tá? Eu sempre deixo para iniciar ali depois de 24, às vezes até 48 horas. Quais são as contraindicações para o uso do beta-bloqueador? Frequência cardíaca muito baixa, né? Porque senão ele vai ficar mais bradicárdico ainda. Uma idade maior do que 75 anos. PA sistólica menor do que 100. Um PR maior do que 240, porque daí ele já teria algum tipo de BAV. Obviamente, BAV tipo 2 ou tipo 3. Disfunção ventricular aguda ou infarto de ventrículo direito, tudo bem? Porque o infarto de ventrículo direito, por si só, o paciente já está chocado. Ou DPOC grave, tudo bem? Mais pelo efeito do broncoespasmo. Então, após as 24 horas, você vai começar o beta-bloqueador e você começa o beta-bloqueador por via oral, tá? Aí você começa aquele que você tiver. Ou propranolol, ou atenolol, ou metoprolol, ou caverdilol, ou bisoprolol, tudo bem? Ok. E só uma coisa, doutora, desculpa interromper. Pode Se falar. ele já usa beta-bloqueador, é importante falar isso, né? Digamos que eu tô com um paciente que já usa beta-bloqueador, mas ele tá com a frequência cardíaca ali meio baixa, né? Você tá com aquela vontade, não, vamos fazer uma suspensão aqui, né, do beta-bloqueador, porque ele pode ter um broncoespasmo, sei lá, alguma coisa que você viu que você acha que a frequência cardíaca está atrapalhando, porque está baixa, né? Como é que deve atuar aí? Perfeito, Thiago, super pertinente. Eu sempre recebo isso no Instagram, e isso é super pertinente que você falou. O que acontece, gente? O beta-bloqueador, principalmente no cenário de insuficiência cardíaca aguda, ele tem um papel muito importante no remodelamento reverso, que a gente chama. Ele não só reduz a mortalidade a longo prazo, a gente já tem vários estudos, né, comprovando realmente essa redução da mortalidade a longo prazo, como ele faz um remodelamento reverso, ou seja, ele melhora a fração de ejeção desse paciente a longo prazo. Só que aquele paciente, ele fica completamente dependente daquele status hemodinâmico com aquela dose de beta-bloqueador que você iniciou para ele.
Se você subitamente resolve tirar o beta-bloqueio daquele paciente, ele descompensa agudamente e piora muito o estado dele. Então, você não pode suspender agudamente o beta-bloqueador do paciente. Qual é a única situação que você vai estar autorizado a suspender o beta-bloqueador do paciente? Quando o paciente está em choque cardiogênico. Que aí você vai precisar usar dobutamina. E a dobutamina vai precisar dos receptores beta para agir. E se você está bloqueando, você vai ter que cada vez mais usar uma dose maior de dobutamina. Então, é a única indicação de você suspender o beta-bloqueador. Esse paciente está no choque cardiogênico. Se ele está só no IC perfil B, ou seja, ele está um pouco mais congesto, não é para mexer no beta-bloqueador. Você vai investir aonde? Na restrição hídrica e na furosemida. Tudo bem? Tudo. Se você achou assim, doutora, mas olha, eu juro por Deus, ele ainda não está em choque cardiogênico, mas ele está com um pezinho lá. Eu tô na dúvida, né? Às vezes tem muito isso, né? Eu tô na dúvida se ele é um IC perfil C, um perfil B, eu não tô com muita certeza. Assim, a única coisa que você poderia fazer nesse cenário, que as diretrizes contemplam também, é você reduzir pela metade a dose do beta-bloqueador, mas nunca suspender por completo, senão você vai dar essa descompensação em rebote para o paciente. Show. Muito bom. Perfeito. E por último, né, a IECA, estatina e espironolactona, tá? Isso você deve iniciar nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque a IECA e a estatina, elas estabilizam aquela placa, tá bom? Então a estatina, principalmente, a estatina, eu sou super fã da estatina, além de, né, a longo prazo ela tem um efeito anti-inflamatório, estabilização de placa e tudo, ela também tem efeito no tratamento agudo do infarto. Então, eles também tem esse papel protetor, então precisa iniciar precocemente. Nas primeiras 24 horas, ou seja, os pacientes têm que sair do hospital já com a prescrição de equistatina e espironolactona, se a fração de ejeção for menor do que 40, ou se o paciente tiver insuficiência cardíaca. Essa, no caso, é a indicação da espironolactona. Agora, o inibidor da ECA e a estatina, você vai prescrever para todos esses pacientes que tiverem infarto, ok? Doutor Bruno chegou, hein, que eu já percebi. Chegou. Desculpa a brincadeira, pode continuar. Não tem problema nenhum. Então, nas primeiras 24 horas, você tem que iniciar o inibidor da ECA e a estatina, tá? E a espironolactona você também deve iniciar caso o paciente tenha ficado, né, pós-infarto, com a fração de ejeção menor do que 40 ou tenha sintomas de insuficiência cardíaca. E ficar perfeito? De olho no potássio, né? Ficar Hã? de olho no potássio, porque... Exato, ficar atento no potássio, né? Se o paciente tiver já um potássio de base acima de 5, aí seria contraindicação, né? Porque a espironolactona, ela faz hipercalemia, né? Perfeito. Então, nos inibidores da ECA, a gente tem o captopril, o enalapril. As estatinas, a gente tem simvastatina, atorvastatina ou rosuvastatina. Vocês perceberam que aqui não tem nenhuma dosezinha baixa de estatina? Não tem, né? Então, assim, não tem uma simvastatina 20 miligramas. Por quê, gente? Porque quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, esse paciente precisa de estatina de alta potência, justamente para que eu possa conseguir estabilizar essa placa adequadamente. Então, ou você vai usar atorvastatina de 40 a 80 miligramas, ou você vai usar rosuvastatina de 20 a 40 miligramas. Aí você diz assim para mim, doutora, mas eu trabalho na UPA lá do interior de não sei aonde. Eu não tenho essas medicações e o meu paciente não tem condições de comprar essa medicação. Gente, não tem problema, mas já começa a simvastatina 40 miligramas. O ideal para que ela seja de alta potência é que ela seja associada ao ezetimiba 10 miligramas, mas o ezetimiba o SUS também não dá, teria que comprar, tá? Mas pelo menos já começa simva 40. Tudo bem? Ok. Perfeito. E qual o papel da cirurgia cardíaca no cenário do infarto agudo do miocárdio? Gente, é a exceção da exceção, Só tá? as bombas, triarterial. Isso. E é assim, Tiago, é assim, no cenário agudo, sabe? Assim, ou seja, o paciente teve um infarto agudo do miocárdio hoje, e eu não vou mandar ele para o cateterismo, eu vou mandar ele direto para a cirurgia. Gente, isso é uma situação de exceção, tá? É aquele paciente que você tentou mandar para angioplastia, mas foi impossível de abrir artéria, a angioplastia não teve sucesso, e aí você vai ter que encaminhar num cenário de urgência, né, para a cirurgia cardíaca. Então, é um cenário onde você tem uma mortalidade extremamente aumentada, é um risco muito grande.
Se o paciente tiver, se você conseguir estabilizar clinicamente esse paciente para mandar ele num cenário um pouco mais estabilizado e calmo, é melhor. Por quê? Porque lembra que vocês deram clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelor? Então, eles aumentam muito o risco de aumentam muito o sangramento intraoperatório, e com isso, o risco de complicações. Então, o ideal é que você deixe esse paciente internado e ele fique ali de 3 a 7 dias, pelo menos, sem o clopidogrel. O AS você mantém, eles operam com AS sem problema nenhum. Mas dependendo se você usou clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, tem um tempo exato de dias. Então, assim, o clopidogrel, ele tem que ficar 5 dias sem o clopidogrel para poder operar. Por quê? Porque aí o clopidogrel já não teria mais ação na agregação na antiagregação plaquetária e você não aumentaria o risco de sangramento intraoperatório. No caso do prasugrel, são 7 dias. E no caso do ticagrelor, é pelo menos 3 dias. Tudo bem? E o AS mantém o AS normal. Essa história que às vezes o cirurgião cardíaco quer, não, pode tirar o AS porque eu vou operar esse doente. De jeito nenhum, tá? Opera com o AS, não tem problema nenhum. Se o cirurgião cardíaco for bom, ele vai pedir para deixar o AS, inclusive. Exato. Não sei se você conhece um cirurgião cardíaco chamado Enio Buffalo. Já ouviu falar? Não. Buffalo. O cara é fera. Teve uma vez que a gente tava lá no HCO, e aí chegou o paciente, ele tava tomando AS clopidogrel. Os dois juntos. E aí o anestesista, né, que eu tava no R3. Ah, rapaz, essa cirurgia aqui acho que vai cancelar, né, no caso. Aí chegou lá o Enio Buffalo. Não, vamos fazer, pode botar na sala. A galera, todo mundo da equipe. Como é, rapaz? Não pode não. Vamos fazer sim, rapaz, tô falando que vai fazer. Pois ele foi lá, fez a cirurgia com dupla antiagregação, foi cirurgia tranquila. Óbvio, era uma cirurgia que ele já sabia que ia ser mais tranquila, né? Com certeza. Ele não é bobo. Mas, inclusive, era isso que eu ia te falar. Onde que ele fez a formação dele? Foi no INCOR? Eu não sei. Porque ele tem uns 810 anos já, né? Ele já é um cirurgião mais velho. Os melhores cirurgiões cardíacos, assim, que tem muita experiência com isso, eles operam independente do tempo de clopidogrel. Eles operam com clopidogrel. Já tem muita experiência, já tem muita mão, então isso é muito comum no INCOL, né? A gente vê que lá eles... Porque o que às vezes acontece? A gente fica com aquele paciente que a gente tentou mandar para o cateterismo, o paciente não foi possível abrir a artéria coronária dele, ou seja, não teve sucesso na angioplastia, o paciente fica com aquela dor torácica anginosa, esperando ali 5 dias sair o clopidogrel para ele poder operar. Às vezes ali com 10 ml, 20 ml de tridil, entendeu? Então, assim, é muito arriscado, né? Inclusive, é muito arriscado, né, do paciente ter morte súbita, arritmogênica, às vezes, né, então, assim, é muito risco. Então, quanto mais precoce a gente conseguir operar, melhor para esse doente. Perfeito. Desde que isso não, né, seja nas mãos do cirurgião, né, experiente e não aumente o risco de sangramento no intraoperatório. Outros cuidados, né, importantes de vocês saberem, né, pós-infarto. Então, o paciente, ele deve ser mantido em unidade de terapia intensiva, seja UTI ou unidade coronariana, por 24, 48 horas, monitorizado. Por isso que é unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque nesse período de 24, 48 horas é o período onde tem mais risco de fazer arritmia, tá? Então, pelo risco de arritmia, nas 24, 48 horas, esse paciente precisa ficar internado em UTI, ok? Aí você já solicita o ecocardiograma e o perfil lipídico, que tem que ser solicitado nas primeiras 24 horas. Tudo bem? Tudo. Quanto tempo eu posso dar alta depois de um infarto? Gente, vai depender da evolução do paciente, obviamente, mas no geral, aquele paciente que está evoluindo super bem, que não teve nenhum risco maior, que não evoluiu com nenhuma complicação, que está super bem, você pode dar alta entre 3 a 5 dias após o infarto. Mas por que esse período de 3 a 5 dias? Porque os estudos mostraram para a gente que realmente o maior risco de complicações mecânicas era nesse período, de 3 a 5 dias pós-infarto. O que são as complicações mecânicas? Isso aí é tema já para outra aula, mas o que são as complicações mecânicas? Ruptura valvar, comunicação intraventricular, ou seja, o paciente infartou ali a região do septo, fez um buraquinho no septo porque aquele músculo morreu e passou a comunicar. Então, isso também, né, é uma complicação mecânica. Às vezes você teve um infarto do músculo ali daquela região inferior do coração
que infartou também o músculo papilar. Então, isso desaba a válvula mitral e faz uma insuficiência mitral aguda, né? Justamente por ruptura de cordoalha. É uma emergência também. Tudo bem? Assim como você pode ter aneurisma, pseudoaneurisma, mas aí já é tema já para outra conversa. E outras coisas interessantes também é que você pode pedir o BNP, o NT-proBNP, porque eles predizem mortalidade no paciente com síndrome coronariana aguda, e o PCR acima de 10 na síndrome coronariana aguda, ele prediz uma mortalidade aumentada também, independente se a troponina for negativa, ou seja, em que cenário ele é interessante na angina instável. Então, aquele paciente que você ficaria mais de olho. Ok. E é isso, minha gente. Conversamos aí sobre o tratamento, né, dessa vez. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que é muita informação, mas vejam e revejam essa aula, que essa aula é super importante. Vai ter, assim, uma aplicabilidade prática muito grande para vocês. Esse é o dia a dia de quem trabalha na sala de emergência, né? E eu garanto que toda vez que vocês assistirem, vocês vão memorizando uma parte nova dela. Isso, com certeza. Eu acho que também você vê várias vezes o mesmo assunto, né? Você consegue... É uma das maneiras de aprender, revisando, repetindo, né? E vivendo também. É importante também que você vivencie isso, né? Isso, exatamente. Agradecer a doutora Bárbara Valente, ó, já está o Instagram dela aqui. Siga a doutora Bárbara. Ela está produzindo conteúdo de uma forma massiva, passando informações muito legais aí diariamente no Instagram dela. Se você quiser saber como é a vida de uma cardiologista, né, o dia a dia, os assuntos, tenho certeza que ela vai ajudar bastante aí você entender e absorver informações legais. Doutora Bárbara, muito obrigado. Agradeço demais essa sua aula. Já já marcaremos as próximas. Se você quiser um assunto em especial, digita aqui embaixo que a gente vai levar em consideração para as próximas aulas. Isso aí. Perfeito. Meus amigos. Obrigada, Thiago. Foi um prazer, como sempre, viu? E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Abraço.